Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. E hoje estamos aqui com o Padre Toninho, que é pároco da paróquia São Benedito do Alto da Ponte, e o Vicente Siqueira, que é ministro da Eucaristia da paróquia e está fazendo o curso de diácono. Estamos aqui no Teatro Sérgio Mamberti, com o Eric Garcia e o seu Elias Garcia. E hoje, fraternidade, discurso ou comportamento. Fraternidade, irmandade, convivência equilibrada entre os irmãos. Padre Toninho, é por aí mesmo, essa convivência equilibrada? É neste lugar que a fraternidade atua como comportamento, como discurso? Sim, se nós tomamos ali o sentido da palavra, né? Fraternidade, etimológico, que vem do latim, frater, unidade. Frater, irmão, unidade, união. Então, frater, unidade, fraternidade. Então, essa dimensão da fraternidade, que é uma dimensão, tem uma dimensão religiosa, obviamente, mas também uma dimensão antropológica, humana, uma vez que, quando nós falamos de frater, de irmão, não é só irmão no sentido sanguíneo, nem também irmão no sentido religioso, mas irmão enquanto pessoas que compartilham a mesma existência humana. Então, nesse sentido, todos nós somos irmãos, habitamos todos nesse planeta, nessa casa comum, e por isso há esses laços que nos unem a todos. Então, quando falamos de fraternidade, muito mais do que um discurso, estamos falando, sim, de um comportamento, e mais do que um comportamento, digamos, estamos falando de uma atitude a ser vivenciada. Forte abraço a todos que nos escutam, que nos participam conosco nessa iniciativa de estarmos conversando, dialogando sobre fraternidade, que é muito além, como o Padre Toninho salientou bem, do que um discurso religioso, um discurso filosófico, que infelizmente fica mais na cabeça das pessoas de que se trata de algo, de um elemento puramente religioso, né? A própria ciência já tenta investigar de que a fraternidade é algo antropológico mesmo, algo da natureza do ser humano. Inclusive a biologia, né, nos tempos que eu estudava, nos lembrava isso, que nós somos da família dos hominídeos, somos todos irmãos, né? Nós entendemos nossa família uma família humana, não só uma família dos que têm o mesmo credo, não só uma família dos que têm o mesmo laço de sangue, mas uma família de seres humanos. Queria falar um pouquinho do conceito fraternidade, Claro. Porque é um conceito que às vezes fica muito esquecido. Eu lembro até da Revolução Francesa, por exemplo, dos princípios da Revolução Francesa, que eram liberdade, fraternidade, igualdade. A liberdade e a igualdade são sempre retratadas, são sempre cantadas em prosas e versos, mas a fraternidade às vezes é esquecida. Tanto que das virtudes que a gente deseja às vezes para os nossos filhos, a fraternidade talvez ninguém lembre, né? O que você pensa do seu filho? Você pensa que ele seja próspero, que ele seja, né, que ele seja feliz, um monte de virtudes, que ele seja até bom, mas fraterno às vezes a gente não deseja isso. Então a gente precisa dar esse pulo, né, do conceito para a atitude fraterna de comportamento entre nós mesmos, né? Então, partindo desse conceito, né, dessa compreensão, digamos, mais antropológica da fraternidade, obviamente que nós também temos uma compreensão de fé, uma compreensão religiosa, mas essa compreensão mais antropológica, ela se torna mais inclusiva, porque às vezes uma compreensão mais religiosa já vem com uma conotação cristã ou católica, etc. Se bem que todas as religiões, independente, elas pregam a fraternidade. Nós não encontramos nenhuma religião que pregue o ódio, que pregue a guerra, que pregue a violência. Então, se há algo, se há um senso comum em todas as manifestações religiosas, seja de matriz cristã ou de qualquer outra matriz cultural, é exatamente a questão que ensina o quê? O respeito para com o outro, ensina o amor,
ensina a convivência, cada uma assim, na sua modalidade, mas partindo sempre por esse viés. Sempre lembrando também, dentro ainda dessa dimensão mais humana, que existe algo que é fundamental no ser humano. Isto é, o ser humano ele é sociável por natureza. Então, se tem algo que desumaniza a pessoa, é o tal do individualismo. Esse sentido de que nós não somos sociáveis apenas por questões práticas, mas nós vivemos em sociedade porque nós fomos feitos assim, para viver em sociedade. Tem até uma expressão bonita que diz: homem algum é uma ilha. E de fato não somos, porque nós somos feitos para viver em fraternidade. Não é o tal do instinto gregário, presente nos animais, nas abelhas que formam colmeia, nos lobos que formam as matilhas, etc. É algo que é fruto da nossa compreensão, da nossa razão, da nossa aceitação. Não é um instinto, como no caso dos animais, que formam matilha, formam uma colmeia, mas não sabem por que estão daquele jeito. Nós não. Nós vivemos em sociedade, convivemos em sociedade e cremos que isto é importante. Então, acho que essa dimensão humana da fraternidade nos ajuda a dialogar com todos os lados da sociedade, porque se falamos só da parte religiosa, nós vamos acabar dialogando só com quem tem alguma fé. Então, quando nós vamos por esse viés mais antropológico, humano, ético, nós podemos dialogar com todas as pessoas. Ele é fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? Com tantas diferenças, a importância desse acolhimento, dessa inclusão das religiões de todas as matrizes culturais, né? A inclusão de todos aqueles que são, de alguma forma, esquecidos, né, pela sociedade, né, estão à margem. Então, a fraternidade pode muito bem atuar neste espaço, né? Eu acho que ela tem muita força quando ela atua neste espaço. Ela torna aquele que é esquecido, aquele que está à margem, também irmão, né? Traz ela para dentro desse grupo social e cuida desse ser humano, né? Neste espaço da razão, como o senhor disse, que vivemos em sociedade. Então por isso que eu quero destacar exatamente isso, porque se a gente for olhar as estatísticas, a gente vai ver que o número daqueles que se declaram sem religião é um número cada vez mais crescente. Porém, o fato de se declarar sem religião não significa que eu me declaro sem fraternidade. Por isso que, assim, eu gostaria de acentuar que essa dimensão da fraternidade não é um monopólio das religiões ou um monopólio de quem é religioso, mas é algo humano. E independente se eu tenho uma fé e a professo, ou se eu não tenho uma fé e não professo nenhum credo, independente disso, é próprio do ser humano. O conviver, o estar junto, o buscar o bem do outro, promover a paz, promover a concórdia. É próprio do ser humano essa dimensão da fraternidade. Muito bem. O senhor Vicente quer complementar, né? Sim, pensando aqui que o Padre Toninho está falando da fraternidade como próprio do ser humano, né, embora a gente veja algumas atitudes, digamos assim, até solidárias entre os animais, mas é próprio do ser humano o ser fraterno. Aí uma questão, lógico, nós não vamos responder essa questão aqui, né, é uma questão que a gente poderia já nos fazer, é a seguinte: se é próprio do ser humano, a criança nasce, o ser humano nasce com a fraternidade, ou ela é desenvolvida no decorrer da sua vida? Ou seja, você nasce fraterno ou você aprende a ser fraterno, né? Daquela questão da educação para a fraternidade, que se levantou nas primeiras questões nossas. Essa não é uma resposta que a gente vai ter agora. Mas, seja qual for a resposta, eu acho que o foco aí estaria na família. Por quê? O que acontece? Se é genético, é na família que a gente surge fraterno para o mundo. Se ela é ensinada, o grupo social primeiro que nos ensina, né, a doação aos outros, o altruísmo, o ser fraterno, é a família. Portanto, eu acho essencial a valorização da família nesse tópico de fraternidade. Ensina-se muitas pessoas a serem
isoladas, a cuidarem de si mesmo, né, a não olhar para o outro. Isso, infelizmente, as crianças têm aprendido isso mais facilmente do que ser fraterno, né? Mas, e também que ser próprio do ser humano, aí eu trago uma psicóloga, Paloma Rosado, né, que ela olha para os anseios do ser humano. O ser humano de hoje não é diferente do ser humano das cavernas, por exemplo, no sentido desses anseios, os principais anseios do ser humano. Qual é? O principal anseio do ser humano é ser feliz, né, o viver em paz, e tantos outros, mas principalmente esses dois, né? O ser feliz, a gente identifica felicidade e fraternidade como compatíveis e como dependentes uma da outra. Uma pessoa somente é feliz quando consegue perceber que o outro, principalmente próximo a si, está também bem, né? E a mesma forma, a paz, o viver em paz, né, são falas dos nossos papas que dizem que a paz não existirá sem a justiça, e a justiça sem a fraternidade, ela é perversa, ela é impositora, né? Então, eu trago isso também dessa pesquisadora, que relaciona a fraternidade com a neurociência, com a psicologia, nos mostrando isso, que é realmente próprio do ser humano e precisa ser desenvolvida, principalmente nos dias de hoje, né? E queria também trazer o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos. O primeiro artigo dos direitos humanos fala da fraternidade, né? Eu trouxe a cola aqui, né, e eu pretendo ler. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Lógico, não temos uma lei universal que vale para todos os países, mas os consignatários assinaram esse direito, né, esses direitos humanos, e assumindo isso para a sua vida. A gente fala entre os povos, fraternidade, mas precisamos caminhar a fraternidade entre as pessoas, né? Tudo bem, muitas coisas importantes, né? A fraternidade como o primeiro espaço dela, sendo o espaço da família, e a fraternidade tendo que ser expandida para o outro espaço social, que seria um espaço da educação, né? Fraternidade sendo, de certa forma, potencializada na infância, né? Principalmente porque a gente vem perdendo muito os espaços de brincar, né? Os espaços de encontro das crianças, e talvez o consumismo fica falando mais forte, e aí as crianças realmente começam a ter um outro pensamento em relação aos colegas, né? Às pessoas que estão próximas, né? Vão ficando cada vez mais individualizadas dentro desse espaço tecnológico, que é muito importante a tecnologia para o avanço, mas ao mesmo tempo ela traz a pessoa no isolamento, né? Ela deixa o indivíduo em relação com a máquina, né? Não tem um humano ali do outro lado para ela, de alguma forma, praticar a empatia e aí, consequentemente, praticar e fortalecer a fraternidade, né? Então, esses espaços devem ser, de alguma forma, não digo retomados, porque a sociedade sempre avança, né, caminha, mas eu acho que a gente sempre tem que rever alguns espaços que são colocados para a sociedade, né? Essa dimensão, essa questão, né, se é algo que já nasce com a gente ou a gente é educado nisso, né, que o Vicente coloca. Claro que todos nós temos essa, digamos, essa propensão, digamos que natural, para viver juntos, tanto que nós enxergamos para frente, falamos para frente, nossos pés estão voltados para frente, né, sempre em direção do outro. Só o Curupira na mitologia brasileira que tem, né, que tem os pés virados para trás. Mas, quer dizer, há essa dimensão de alteridade que é fundamental no ser humano. Mas, no entanto, claro, assim como nós temos a potencialidade para falar, mas eu quero aprender a falar. Temos potencialidade para ler, mas temos que aprender a ler. E todo o desenvolvimento dessas potencialidades humanas se faz pela família, pela escola, né, diversas agências que vão socializando a criança aí ao longo da sua existência.
Mas eu vejo assim que o grande problema é que hoje nós temos de hoje, quer dizer, eu digo aí na modernidade, vamos dizer, nos últimos 300 anos, 400 anos, nós entramos aí numa mentalidade individualista. E essa mentalidade individualista, exatamente, que diz lá o cada um para si, Deus para todos. Então, essa mentalidade individualista que está presente na lógica econômica, depois ela se expande, vai entrando para outros âmbitos da existência, e vamos dizer que essa lógica individualista chega até mesmo no campo religioso. Cuida da tua alma, salva-te a ti mesmo, né? As questões entre você e Deus e você, e vemos cânticos religiosos, ao menos na Igreja Católica, em que diz: Senhor, cuida da minha vida, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Então, são que denunciam um pouco essa lógica, né, individualista, que nós somos filhos dessa lógica individualista desses últimos 300, 400 anos, que está presente na economia, também acaba entrando em outros campos. E é preciso que essas agências socializadoras, a escola, a família, quase tem que remar contra a maré, para trazer, para educar, para a solidariedade, para a unidade, para a comunhão, para não buscar o bem seu e os outros que se virem, ninguém nasceu quadrado. Aliás, tem uma música que fala ado, cada um no seu quadrado. Então, você veja que na música também essa dimensão individualista. Então, é preciso que a gente realmente valorize cada vez mais essa dimensão. Por isso que essa iniciativa desse quadro, né, daqui da TV, web, Fraternidade em Ação, quer dizer, vai mostrar em primeiro lugar essa dimensão que é tão profunda em cada um de nós, mas ao mesmo tempo, como o próprio nome já diz, eu creio que esse é um pouco o formato dessa conversa, é mostrar como que isso vai se encaminhando, seja através de iniciativas concretas no âmbito da caridade, da solidariedade, mas também, por exemplo, no âmbito educacional. Por exemplo, um educador ou educador, nós não somos educadores, mas quem sabe 2 educadores aqui poderiam dizer como que isso é trabalhado, por exemplo, dentro da escola. Então, acho que essa dimensão é fundamental de desenvolvê-la, até mesmo por causa desse terreno individualista sobre o qual, ou melhor, essa nuvem individualista que paira sobre nós. Embora nós estamos aqui num discurso, né, falando, conversando sobre a fraternidade, mas a intenção é realmente essa, de que esse discurso vá para a ação, vá para nossas práticas, não somente dentro do nosso agir religioso, mas dentro do nosso agir social, nosso agir político, como o nosso mundo político precisa ser mais fraterno, né? Então, essa ação, essa fraternidade em ação que precisa acontecer na nossa sociedade. Muito bem. Tá? Então, essa nuvem, né, individualista que paira sobre nós, sociedade, nós aqui com o objetivo do Fraternidade em Ação é trazer práticas que corroborem com a questão mais comunitária, em viver em comunidade e, de fato, levar a fraternidade de encontro ao outro, né? Como somos e como vivemos em fraternidades, para que a gente possa, de fato, viver mais feliz, né? E viver mais feliz em sociedade. Tá? Então, neste momento, queria agradecer muito ao Padre Toninho, seu Vicente, né, para esse primeiro momento, essa breve introdução, e dizer a vocês que nós vamos trazer aqui, durante a execução do nosso programa, vários exemplos, vários bons exemplos de fraternidade em ação, e também vamos, em alguns momentos, nos aprofundar um pouco mais em cima dessa palavra, que é tão necessária neste momento na nossa sociedade. Muito obrigado.